Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha pra gente iniciar o dia, meu irmão, como sempre tem que fazer. Como é que é? Falando de Vasco da Gama. Meu irmão, não adianta dizer que vai largar, não adianta dizer que vai deixar o Vasco de lado. Daqui a pouco você volta. Já fiz isso e tô aqui, né, pra falar de Vasco com vocês. Galera, o programa hoje não vai falar de jogo entre Vasco e Vitória, não tem clima para assistir jogo entre Vasco e Vitória, apesar de, óbvio, né, quem tiver a oportunidade muito provavelmente vai assistir, porque a gente assiste a camisa, né, a gente assiste a camisa, dá prazer assistir o Vasco. Eu falando por mim, tá, mesmo perdendo, mesmo tomando de 4, eu assisti o jogo inteiro contra o Botafogo, fiquei até o final, porque para mim, eu curto, faz parte da minha vida acompanhar o Vasco. Mas eu entendo quem esteja aí mais machucado, né? Tem conversado muito com o Bigode sobre isso. E a gente vai falar um pouquinho mais dessa situação grotesca que está acontecendo com o Vasco. Beleza? Falar um pouquinho da diretoria, falar um pouquinho dos bastidores, né? O bastidor está pegando fogo. Muita gente tentando fazer algo aí para mudar alguma coisa dentro do Vasco, né? Tudo no campo das ideias, vamos ver como é que vai ser da ação. Muita reclamação por partes de vascaínos, por problemas internos que estão acontecendo na parte burocrática lá para virar sócio, a gente vai falar aqui também, tá? E vai falar aí um pouco das coisas, do desenrolar da vida do Vasco aí nessas últimas rodadas, já o planejamento pro ano que vem, beleza? Então não sai daí não, já chega dando like, naquele esquema, né, galera? Chega dando like, participa da resenha, né? Trocando aquela ideia, comentando para poder participar do sorteio semanal da Amo Vasco, sorteio que dá uma camisa da capa oficial, modelo supporter, tá? Final de semana, né? No pós-jogo, vai ter mais um sorteio. Para isso você tem que ser inscrito, não se esqueça. Então não sai daí não, a vinheta tá vindo. Vamos fazer esse bate-volta aí rápido para começar a resenha. Galera, cara, muita gente mandando mensagem, né? Muita gente que acompanha o Vasco há muito tempo, né? E a gente acaba conhecendo a galera que segue o Vasco, né? Muita gente troca ideia com a gente no interno faz muito tempo, né? Muitos que falaram desde o início, né, que não deveria ser o Salgado, outros que apoiaram, né, mas uma coisa é certa, cara, é unanimidade. Tá todo mundo pé da vida com a falta de comunicação da diretoria do Vasco. Sumiram, né? Muitos deles eram muito ativos antes de entrarem para a diretoria, né? Muito ativos nas redes sociais, dando porrada na diretoria do Vasco. Em muitos momentos eu até falava, pô, galera, tem que preservar o Vasco, né? Principalmente quem tem acesso ao clube, né? Quem tem acesso à diretoria não precisa vir à internet, causar transtorno, né? E hoje, cara, é uma unanimidade, né? A diretoria do Vasco, que entrou ali, né? Vamos falar ali que na hora da eleição tivessem 3/3, né? 1/3 do Levin com uma quantidade um pouco maior, o Levin eu acho que teria até um pouco mais, né? Depois teria 1/3 ali do Salgado e outro terço do Brant, né? O Levin com uma quantidade maior de gente, tanto é que ganhou a eleição do dia 7. Mas hoje, cara, hoje é unanimidade. Hoje é unanimidade que o vascaíno não se sente representado por essa diretoria, porque simplesmente, né, a diretoria largou a torcida. A diretoria, essa impressão que eu como vascaíno, né, queria saber de você, eu me sinto sem representatividade, porque eu simplesmente fui largado de mão, tomando pancada a todo momento, porque o vascaíno que sai na rua, né, o vascaíno que sai do prédio dele, o porteiro dele botafoguense, flamenguista, tricolor, dá aquela zoada. Eu não tenho nada contra a zoada, sou até a favor, tá? Sou até a favor, já falei aqui, o vascaíno tem que saber absorver a pilha, colocar a pilha de volta. Sempre tem uma pilhinha. Ontem o Flamengo empatou com a Chapecoense, você mete uma pilhinha, não tem problema nenhum contra a gozação. Só que é o seguinte, a gente está tomando gozação em tudo quanto é lugar, todos os momentos, tomando porrada de todas as situações, até de 4-0 a gente perdeu pro poderoso, glorioso
Eu tenho 40 anos, nunca vi o Botafogo fazer nada. Teve um ano que o Botafogo fez alguma coisa, ganhou o campeonato de 1995. Só. O Botafogo é insignificante. E a gente tomou de 4 pro Botafogo. E aí o que acontece? A diretoria do Vasco era super ativa, pô, na época da eleição, porra, meu irmão, o tempo inteiro, podcast, tava em tudo quanto é lugar, Salgado dizendo que ia trazer dinheiro. Sumiram, cara. Sumiram. Já estamos chegando agora na quarta-feira, né? Terça-feira, né? E até agora nada, ninguém apareceu, a não ser dois representantes, 2 caras que não são da diretoria, não são vascaínos e muito provavelmente nem vão estar aqui no ano que vem, que foram o Diniz e o Pássaro. E pior, né? Não vou nem falar já falei ontem aí da coletiva, que foi bizarra, né? Foi bizarra, né? Deixou a gente mais pé da vida ainda. Então, cara, o vascaíno tá pé da vida na internet, né? Que é onde ele pode botar a boca pro mundo, entender a opinião dele. Tá todo mundo reclamando, né? Sobre a falta de comunicação. Galera, quando eu falo falta de comunicação da diretoria do Vasco, me vem à minha cabeça, né? A época que o Alexandre Campelo era presidente. Eu vim aqui sempre falar que a diretoria do Vasco precisava se comunicar mais. Só que é o seguinte, essa diretoria passou de todos os limites. Desde o início do mandato, os caras não se comunicam com o povão. E quem é o povão? É o dono do Vasco. É o dono do Vasco. E aí algumas coisas estão acontecendo aí, né? Primeiro, só para dar uma vírgula nessa situação da diretoria. Eu tenho a impressão, né, que a diretoria do Vasco, né, acha que 100% dos vascaínos querem guerra. Querem guerra. E não é verdade. A maioria dos vascaínos quer ajudar o Vasco. Não é todo mundo que quer guerra. Então eles ficam escondidos atrás da trincheira, né? Da trincheira deles imaginária, com medo de tomar porrada do torcedor. Salgado, venha público, cara. Precisa ter medo. Cadê o Osório, né? VP de marketing, cadê essa galera toda? Venha público, pelo amor de Deus. O quanto antes, para acabar com essa angústia do torcedor vascaíno. Não dá para esperar até o final do campeonato para vir falar com o torcedor. E quando vier, cara, vem como se fosse um irmão. Na época do Eurico aqui, né, e eu sempre critico o Eurico, mas dou os louros quando o Eurico estava certo. Cara, o Eurico, quando ele vinha falar com o torcedor vascaíno, cara, o torcedor vascaíno sentia que o Eurico estava ali para brigar, para matar por ele, cara. Essa era a grande diferença do Eurico. Não estou dizendo que o Eurico era bom ou era ruim, mas o presidente precisa ser como se fosse um pai da torcida, cara. Os caras, quando aparecem, eles aparecem para guerra, eles aparecem já armados, meu irmão. Parece que eles estão esperando alguém dar uma porrada neles. Percebam as coletivas dos funcionários do Vasco, todo mundo com medo das porradas dos jornalistas, né? E saindo desse lado agora, né? Eu queria trazer aqui uma situação que está acontecendo também. Vários vascaínos estão reclamando, né, que não estão conseguindo acessar a secretaria virtual do clube para fazer pagamentos ou inscrições de novos sócios. Cara, isso tá em todo lugar, tá em toda a internet, todo vascaíno está falando isso. E é mais um motivo para a diretoria levantar a mão e falar, não, isso é mentira, está funcionando. Não, isso foi um problema no sistema, mas já está normal. Está na hora, cara, não pode ficar deixando essa situação passar. E se isso estiver acontecendo, é muito grave. Então, desde já, a gente já cobra aqui a diretoria do Vasco, vamos apurar para ver se é realidade ou não, né? Eu sei que eu tenho recebido, porque eu tenho 4 sócios torcedores e 1 estatutário. Só sou eu, tá? Não tem minha mulher, não tem filho, nada não. Tudo eu. Dena Jardel, o Canguru, o Buddy, sou eu, né? Sou eu como sócio estatutário. Então eu recebo muito e-mail. Eu realmente tenho recebido. Eu pago sempre adiantado 1 ano, né? Para não tenho dificuldade de mover dinheiro no Brasil. Então, assim, eu sempre pago 1 ano. Eu tenho recebido realmente umas coisas de boleto, mudou o banco, né? O banco agora que o Vasco recebe é Banco do Brasil.
de repente é por causa disso. A gente vai apurar, vai trazer aqui, porque essa situação é muito, mas muito, muito, muito grave. Falando um pouquinho agora do futebol, né? A gente quer aos poucos aí tentar, né, trazer um pouco das mudanças do futebol, né? A diretoria do Vasco teve uma reunião e, ao que parece, nessa reunião ficou praticamente decidido que vão haver mudanças na direção do futebol do Vasco. Aleluia, né? Poderiam pelo menos vir a público e falar alguma coisa, mas a gente tem acesso à informação e essa informação, como eu disse lá atrás, né, no pós-jogo, inclusive, do Vasco-Botafogo, quando estava junto aqui com o Bigode, essas mudanças muito provavelmente só vão ocorrer no final do ano, após o término do campeonato. Aí eu te pergunto por quê? Por que aguardar o final do campeonato para fazer alguma mudança? Na minha cabeça, eu já sinto que não vão ter nenhuma mudança muito grande. Porque seria perder tempo, você concorda? Trazer um novo diretor de futebol, um cara que vai mandar no futebol, né? Só no final você vai perder 2 semanas, de trabalho, pô. O Vasco podendo sair na frente aí de contratações, fazendo proposta a jogadores que são destaques na Série B, na Série A, o que seja, né? Será? Eu aqui comigo já tô com aquela ideia, né? E realmente é muito provável que o Alexandre Pássaro continue e que eles tragam alguém para ficar ao lado do Alexandre Pássaro. Uma coisa aqui que é uma sugestão minha. Não sou ninguém para dar sugestão, mas sou sócio, né? Então, um desejo meu, vou colocar dessa forma. Alguém para estar acima do Pássaro. Alguém para estar tocando o futebol. O Pássaro não entende de futebol, porém entende de burocracia, entende de papelada, entende na forma de negociar jogador, tem contato na CBF, pode ser um cara importantíssimo para o ano que vem. Apesar de ter falado um monte de merda, apesar de ter feito uma coletiva bizarra onde ele não assumiu um erro, né? Não tem problema nenhum. Bota ele de canto, bota ele atrás de uma mesa, tira o microfone dele, tira ele do vestiário, porra. Bota alguém com mais cancha de vestiário, alguém num patamar maior que o Pássaro, né? Como tentaram trazer o Rodrigo Caetano no início do ano, alguém mais forte para poder tocar o futebol do Vasco. É isso que a gente espera, inclusive, né? Já está se desenhando aquela barca, mas isso aí já é um papo para outro dia. Beleza, galera? Vamos dia a dia. Aos poucos a gente vai sarando esse coração que está machucado, vai trazendo aí novidade. As coisas vão acontecer devagar nessas próximas 2 semanas, não tem jeito, né? Parece que a diretoria é uma diretoria mais fria, né? E a gente está precisando, de mais coração. Tem que ter os dois. Tem que ser frio, mas tem que ter emoção também. Até porque nós somos um clube de futebol com 20 milhões de torcedores. E a gente vai cobrar aqui todo dia ação urgente. Vou ficando por aqui. Escreve aí o que você achou de tudo isso que eu falei. Lembrando que, se você der o like, for inscrito no canal e comentar, você participa daquele sorteio maneiro, né? Da camisa oficial da capa modelo Supporter que vai rolar no final de semana. Beleza? Vou ficando por aqui. Saudações vascaínas, aqui é muito Vasco.